Cara candidata, todos nós sabemos que na base da transformação de qualquer sociedade está a educação. E sei que é um tema que tem sido objeto de uma boa parte da dedicação do mandato, do seu mandato na Câmara Federal. E nós sabemos que em qualquer ranking minimamente qualificado, em que o Brasil é comparado com outros países, nós estamos sempre na lanterna, com educação de péssima qualidade. Quais as propostas da candidata para melhorar o nível da educação no Brasil? A candidata tem 2 minutos para a resposta, por gentileza. Precisamos de mais investimentos na educação, candidato Aécio, mas eu não posso deixar de comentar o seu debate agora com o Everaldo, porque o senhor fala como se no governo do PSDB nunca tivesse havido corrupção, quando na realidade nós sabemos que o PSDB foi o precursor do mensalão, com o seu correligionário e conterrâneo Eduardo Azeredo. E o PT deu continuidade a essa prática de aparelhamento do Estado que o PSDB já havia implementado durante o governo Fernando Henrique. Também foi público e notória a corrupção que ocorreu durante o processo de compra da reeleição, do mandato, da possibilidade de reeleição do então presidente Fernando Henrique Cardoso, amplamente divulgada pela mídia. Também foi público e notório o processo de corrupção nas empresas públicas que foram privatizadas, num processo que ficou conhecido como privataria tucana. Então, o senhor, candidato Aécio, falando do PT, é como um sujo falando do mal lavado, porque o senhor é de um partido que tem promovido a corrupção, que tem, inclusive, se beneficiado dos financiamentos de campanha da mesma forma como o PT da candidata Dilma e o PSB da candidata Marina. As empreiteiras que fizeram o escândalo de corrupção da Petrobras são as mesmas empreiteiras que financiam a sua campanha, financiam a campanha da Dilma, financiam a campanha da Marina. As mesmas também que realizaram as obras superfaturadas da Copa, inclusive aquela que desabou lá em Belo Horizonte, e que com certeza estão lá naquelas empreiteiras os seus amigos, porque o senhor é um dos políticos que tem vinculação com esses segmentos mais parasitários da política nacional. Então, fale do PT, mas fale do seu partido também, porque o PT, lamentavelmente, cedeu para o mesmo modo de fazer política que o Fernando Henrique desenvolveu no seu governo. Candidata, seu tempo está esgotado. Vamos a 1 minuto e meio de réplica do candidato Aécio Neves. Eu tenho, em primeiro lugar, que saudar o retorno da candidata Luciana Genro às suas origens, atuando aqui como linha auxiliar do PT. E lamento que não tenha apresentado nenhuma proposta para melhoria da qualidade da educação no Brasil. Pois eu quero me dirigir ao telespectador que nos ouve até essa hora e ir atento ao que os candidatos são, mas sobretudo ao que os candidatos têm a dizer. Pois bem, depois de ter levado o Estado de Minas Gerais a ter a melhor educação fundamental no Brasil, nós construímos, sem improviso, com a participação de brasileiros e brasileiras extremamente qualificados de todas as partes do país, um projeto que começa pelo resgate de 20 milhões de jovens abandonados no Brasil, que não concluíram ou ensino fundamental ou ensino médio. Nós estaremos lançando um mutirão de oportunidades. E esses jovens receberão uma bolsa de um salário mínimo para concluírem o ensino fundamental e depois concluírem o ensino médio. Nós vamos fundar a nova escola brasileira, uma escola qualificada, adequadamente equipada, com professores valorizados e bem treinados. Uma escola que tenha no ensino médio um currículo muito mais avançado do que o atual, um currículo, na verdade, regionalizado, para que possa atender às realidades locais de cada uma das regiões brasileiras. O que me anima, o que me encanta, o que me faz estar aqui nesse debate é a vontade enorme de fazer um governo que honre, que orgulhe cada... Candidato, seu tempo está esgotado. Temos agora 1 minuto para a tréplica da candidata Luciana Genro. Com todo respeito, linha auxiliar do PT, uma ova, candidato Aécio, porque o PT aprendeu com o senhor, aprendeu com o seu partido. O mensalão do PT foi iniciado no governo do PSDB. E o senhor não tem resposta para debater comigo sobre corrupção, até porque o senhor foi protagonista de um dos últimos escândalos. Antes deste da Petrobras, porque um escândalo é abafado pelo outro, o senhor foi o protagonista de um escândalo do aeroporto.
aeroporto, onde o senhor utilizou o dinheiro público para construir um aeroporto nas fazendas próximas das fazendas da sua família, e inclusive entregou a chave para o seu tio. Então o senhor é tão fanático das privatizações que consegue privatizar um aeroporto e entregar para a sua própria família, e tão fanático da corrupção que consegue utilizar dinheiro público para construir um aeroporto beneficiando exclusivamente a sua família. É realmente escandaloso o que o PSDB faz no Brasil. Obrigado pela resposta. Antes de fazer o intervalo, eu quero anunciar, em primeiro lugar, que o candidato Aécio Neves solicita direito de resposta por ter sido citado pela candidata Luciana Genro. Nossa comissão de advogados vai estudar o pedido e decidir se haverá ou não essa resposta. No caso da candidata Dilma Rousseff, o direito de resposta foi concedido, ela tem, a partir de agora, 1 minuto para se pronunciar. Ao longo da minha vida, eu tive sempre tolerância zero com a corrupção. No caso da Petrobras, eu quero lembrar ao candidato Aécio que quem investigou e descobriu todos os crimes de corrupção foi um integrante do governo, ou seja, vinculado ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal. E fica claro que não é fácil descobrir um sistema daquele tamanho, na medida em que está metida a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. Agora, eu quero dizer que nós fortalecemos a Polícia Federal. Criamos o portal da transparência. Nomeamos o Ministério Público de acordo com a lista tríplice a nós apresentada. Nunca escolhemos engavetador-geral da República. E se hoje se descobre atos de corrupção ilícitos, é porque nós não varremos para baixo do tapete nenhum dos... Candidata, seu tempo está esgotado. Obrigado. A nossa comissão de advogados, trabalhando celeremente, decidiu que o candidato Aécio Neves tem sim direito de resposta de 1 minuto. Olha, uma palavra para quem nos ouve até essa hora, uma palavra de confiança no Brasil. Política é isso, o debate é aquele que se dispõe a governar o Brasil, tem que ouvir impropérios e aqueles que são irrelevantes, acusações absolutamente irresponsáveis e levianas, não devem gastar um tempo tão escasso como o que temos para falar de Brasil. Eu me orgulho muito do que fiz ao longo da minha vida, das minhas tradições, da minha formação cristã, católica, nas ruas da minha São João del Rei, sob as bênçãos do cardeal Moreira Neves, meu padrinho, e aprendi muito cedo que a ética e a política devem caminhar quase que como irmãs siamesas. E foi vencendo a intolerância, o radicalismo como da candidata que se apresenta, e infelizmente sem propostas para o Brasil, que nós construímos uma obra de governo em Minas que é respeitada por todos os mineiros, da qual eu me orgulho imensamente. E é por isso que sou pronto